aqui não faz, então eu perguntei pelo que a Samara já me indicou, de Anchieta, avaliando o custo-benefício de estar fazendo uma tomografia, né? O que são algumas especificidades ao longo do tempo, né? O que é uma ressonância, o risco, não risco, quem é que avalia, quando a gente, né, avalia fissuras ou históricos articulares, neuroarticulares, né, osteoarticulares, o que são situações minuciosas, aparentemente saudáveis, o que são minuciosidades uterinas, né, e de fato cerebral, né, vale dizer que eu nunca, uma vez na vida que eu fiz a laringoendoscopia, que era só encostado pelas bolinhas assim, nunca mais fiz, na época pelo SUS não fazia. E ainda que as minhas salários estão fazendo um monte de coisa, e agora diz que também tornou mais difícil algumas coisas, eu não sei, eu acabei não agendando nada, né? Minha dentista lá, eu tenho que fazer revisão também na dentista, que ela falou que depois de uma semana ou 15 dias, e como sangue e tal, ela gosta de ver detalhezinhos, mas ela, né, fez uma espécie de lixamento manual depois de usar o negócio de digitar, para eu falar que são sucos barrigudinhos, né, que eu tenho que estar sempre cuidando, mas que estava tudo normal, sem cárie alguma, e tem há muito tempo sem cárie alguma. Uma vez eu convenci um cara de fazer uma obturação, que ele é o tempo que você fica meio de medo, não precisava nem ter mexido na obturação, que nem tinha tanta coisa, não tinha nada. Aí tem muito tempo isso, nem sei onde foi, se foi em Aracruz, parecia um pontinho, não sei o que, e depois ao longo do tempo, depois do aparelho, o último dente aqui, ele tem um desgastezinho que quebrou aqui na pontinha, parece ajustando, e na época eu senti uma dificuldade entre o que é boca, desconfiguração de boca, alinhamento da arcada entre a boca e entre a condição normal que tinha, os processos inflamatórios e os cansaços absurdos e as coisas desse mesmo ritmo que vocês estão vendo, dentro fazer dieta e apagar no horário do almoço, não consegui chegar lá em pé, somado do ambiente de trabalho, ainda que eu tirava de letra coisas absurdas também, mas chegar toda inflamada, minhas retrações começarem a aparecer, né, entre a porra do aparelho, aquele anel cortante lá atrás, entre também só olhar, dar uma apertadinha, já era para tirar, e se faltou, que já era para tirar, e vem com uma espécie de puniçãozinha, tanto que eu recebi meu dinheiro todo e agendei no final para poder tirar o aparelho. Ele falou que, né, que não agendei, mandou me despachar, entendeu? Que era, que eu falei que ia mudar de cidade e tal. Engraçado, ele não queria que eu tirasse o aparelho da minha boca. Então quando eu comecei, faltei algumas vezes, mesmo que ia faltar e cobrar só, né, ou não pagar quando falta, e mesmo parece que a coisa aconteceu de acordo com o que de fato já era para tirar, até que quando chegou um momento que eu fico enrolando, que é nem a minha limpeza, nem aquilo, troca uma borrachinha e tal, olhou cantando e joga para lá. Então isso porque não fez um bom trabalho, mas, né, então eu fiz tirar aquele dente que falava que dava para fazer canal, mas ele era, tinha um pavor de dentista, e ele era todo oco mesmo que tivesse a raiz, eu prefiro que tirasse. Falei, nessa vida ele ainda sai da boca. Depois vou implantar. Aí avaliei o que era implante, eu fiz botar o aparelho para alinhar, falando que ia implantar um dente. Aí ele buscou o meio do caminho, que eu já percebi entre uma paradinha e outra que demora aquilo recalcificar, fica tudo sensível, né? É assim eu vejo, depois tirei em Anchieta, né? Não botei retenção, não botei nada, ainda que ele tem uma dobrinha aqui no meio, assim, magrinho no meio, e ele não desandou nenhum, tudo do jeito que colocou ele ficou, entendeu? Bem adestrado com relação a isso. Quer dizer, eu tenho que fazer exame de vista também para colocar um óculos, né? Então aparentemente escuto bem, né? Cheiro, o que é um desvio de septo, que eu não preciso mexer nisso, o que são as diferenças que eu estou tentando, né, avaliar isso daí, o que são funções momentâneas, o que é a mudança na composição corporal e todas as coisas que implicam o que são agudos e crônicos de quem de fato que sabe avaliar o que virou a merda de compatibilidade de trabalho. A quem justifica medicina de trabalho, como é que é? De vilipêndio de cadáver até regras de curso pelos ares. A quem justifica aeróbio, anaeróbio e questões assimétricas, né, temporais como atemporais, interespacializáveis afins, né? Então quer dizer, eu já avaliei todas as coisas, como estou me sentindo bem, no espaço organizadinho, aquela comodazinha, que é para eu trocar a cadeirinha, colocar a cadeirinha pretinha, né? Largo ali embaixo um pouquinho de tênis, a sandalinha, gosto daquela sandalinha douradinha visível, não acumulo lixo, não deixo jogado no chão, saio, quando saio boto aquele negocinho do lado de fora como protetor para não sujar demais, não entrar bichinho nem nada, né?
que é limpar de fato com detergente, depois bota, né, ou falar, num dado momento joga uma essência, tem que passar com detergente e tal, ele é tudo muito fácil de limpar. E olhar quando aparece, né, o que é a ventilação e o que é no tempo frio, né, que se torna melhor, e daqui a pouco, né, então tá super bem com um único ventilador, né? Então a questão da cama está resolvida. Seria interessante ter um frigobar maior, mas aqui quem compra frigobar compra geladeira, não compra nenhum, fica com esse. Ao custo-benefício, a gente for pensar, né? O que é independência de abre a porta da casa ou entra na casa dos outros, entre pessoas avaliadas à máxima velocidade média multicultural, a quem justifica o Estado laico e não laico, sobre regras e linearidades tais que justifique. Se entra mais um, tem que ser uma geladeira. E esse não cozinha, o caso esse faz isso porque não cozinha. Se a gente for avaliar um espaço com 2 pessoas e quando 3 e ainda com bicho, a quem justifica quintal e não quintal, e todas as coisas que a gente vem colocando ao longo do tempo. Né? Aparentemente um banheiro normal, e que são as manutenções de uma casa, um kit de manutenção, quem é que sabe mexer, quem é que tem que mexer, né? Distância certa de casa, estado protecionista das coisas, sustentabilidade que se vigie, olhando os campos comunicativos, né, entre espaços, ventilação, as condições energéticas todas, né, e que é sustentabilidade perante a terra, água, fogo e ar, né, que colocamos sobre a análise maciça ou a temporalidade sobre as necessidades produtivas, que aparentemente diz que não usa, mas usa, e a quem justifique dizer que utiliza entre mecanização e não mecanização, que você compra, e dizer que num dado momento entre espaço vago, espaço aterrizado, centralizado, ruralizado, desruralizado, o que vira? Custo-benefício de proximidade, dizer que você tem que ter um turismo induzido, não necessariamente sobre campos tais, para dizer o que é um controle, o que é um domínio, o que é uma liberdade, que lineariza, não descaber as máximas e as mínimas das basificações, como das necessidades que impostam o controle sideralizante entre alturas e profundidades, como lateralidade, né? O que são os máximos isolados, os máximos saturados, perigosos, fronteiriços, né? Radiativizados ou colocados com temporalidades suspeitas, o que vira sistêmica, quem causa e efeito de mesa expectativa, concordância, aceitação e sustentabilidade, simbiose, que atenta a justificar a adaptação cronológica, biologização, dado metabólica e cronológica, né, como a gente coloca, expectativa de vida, que são o confio sem fio entre as transparências e as materializações que fazem cegas ou de fato enxergativos em função desse quadrado de distância que justifica a proximidade, sustenta a periodização diária quando é enquadrada entre fatores, mas aqui ainda é esse sol, ainda que ainda tem um sol, funciona dessa tal, que justifica, né, as estações e as condições de fato entre as propriedades fundamentais, até que pontos inéditos, né, entram em extinção e não necessariamente aqui que vira estimular utopia e desutopia perante, né, assimetrificações ou simetrificações que se comparem ou que datam como seria mais prazer, seria mais castigo, seria mais escravismo, seria mais usufruto, né? Essas questões já faladas, sempre pensando nessas coisas. Eu gostei muito de, numa época, ter um planinho de saúde, de olhar o custo-benefício, vai mudando, parece que eu tenho que ir nesses, né? O que são essas coisas? Então, até então, parece que a minha dentista falou que não precisa de radiografia dentária, uma panorâmica. Eu acho que fiz, eu joguei fora, eu fiz quando saí de Aracruz, que ao longo do tempo o meu dente gritar para baixo, para dentro, mas até então, né? Então eu seria, vou ver, não sei se eu vou fazer não a radiológica, a neural agora, acho que não tem nada para ver sobre isso, seria questão gerar mais, mas talvez um grau de importância usar a funcionabilidade, olhar algumas questões, né, funcionais tais, entre o exame de vista apurado, né, e ver